Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro, e o tema que estudaremos na nossa lição será Idolatria na Educação. Muito obrigado por escolher estudar a lição junto conosco. Nós temos buscado aqui no canal todos os dias postar um vídeo para poder te ajudar no processo de estudo da lição da Escola Sabatina, até porque eu creio pessoalmente que quando nós gastamos um tempo com a Palavra de Deus, isso vai nos dar energia suficiente para podermos encarar os desafios do dia, sabendo que o Senhor Deus se preocupa conosco e que tem um propósito para a nossa vida. Então é com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação que a gente tem feito isso, apesar de dar bastante trabalho. Mas ao mesmo tempo eu queria te pedir que você me ajudasse com algumas coisas. Nós queremos continuar com o estudo da lição da Escola Sabatina aqui no canal, mas para isso nós queremos ter uma ideia de onde a gente está chegando com o estudo da lição, queremos ter a possibilidade de poder alcançar cada vez mais pessoas também através desse trabalho, e o único jeito que a gente tem para fazer isso é com a tua inscrição no canal, com o compartilhamento dos vídeos nas suas redes sociais. Envie o vídeo para os seus amigos, para aqueles que você acha que podem ser abençoados através dele também. Através disso você vai estar ajudando a gente aqui no canal a expandir ainda mais o número de pessoas que vão estar estudando a lição com a gente. E ao mesmo tempo, clica ali no sininho para poder receber as notificações todos os dias quando a gente postar vídeo novo aqui. Quando Deus colocou o povo de Israel lá na terra de Canaã, e ele levou muito tempo para conseguir fazer isso, até porque o povo de Israel estava tendo muita dificuldade de poder entender alguns aspectos dentro da sua relação com Deus. Eles ainda queriam fazer as coisas do seu jeito, eles queriam seguir o seu caminho do jeito que eles achavam que fosse melhor. É por isso que às vezes Deus pedia para que eles fizessem algumas coisas e eles faziam exatamente o contrário. Deus às vezes dizia para eles não fazerem uma coisa e eles acabavam fazendo. Deus dizia não faça isso, eles iam lá e faziam. Foi uma experiência muito complicada esses primeiros 40 anos do deserto. É bem verdade que eles haviam se afastado do caminho do Senhor nos anos que haviam antecedido, desde que Deus havia feito a promessa para o Abrão de que a terra de Canaã seria dos seus descendentes, já se fazia cerca de 400 anos. O apóstolo Paulo vai mencionar que foi algo em torno de 230 anos que eles passaram como escravos lá no Egito. E nesse período de escravidão, muita coisa tinha acontecido. Muitas experiências haviam marcado a história do povo de Israel. Eles não eram donos de si mesmos, a própria adoração a Deus, ao Deus dos seus antepassados, havia tomado um rumo diferente. Eles haviam aprendido a se acostumar com aquilo que acontecia no Egito. O Egito era um lugar com muita adoração falsa, muita adoração mesmo. Haviam centenas, para não dizer milhares de deuses, para todo tipo de gosto que você pudesse imaginar, tinha deuses diferentes. Eles adoravam a tudo e a todos. Divindades que cuidavam do mundo dos mortos, divindades que cuidavam das relações interpessoais, e tudo cercado de muitas oferendas e ao mesmo tempo de sacrifícios que eram feitos para aquelas mesmas divindades. É bem verdade que quando nós chegamos lá na terra de Canaã, para onde Deus estava levando agora o seu povo, Deus sabia que a situação lá era um pouco mais complicada. Se é uma coisa que você pode falar dos cananeus, é de que eles eram profundamente religiosos. Religiosos mesmos. Aliás, a religião tinha um ponto central na sociedade cananita. Os cananeus, eles realmente se dedicavam à adoração. Eles faziam sacrifícios, eles gastavam muito dinheiro com a adoração, construíam templos que eram verdadeiras maravilhas para aquele tempo. Normalmente os prédios mais belos da cidade dos cananeus eram seus templos dedicados às suas divindades, e havia muitos sacerdotes que se dedicavam exatamente a isso, mas era uma adoração completamente equivocada. Eles chegavam até mesmo, no seu fervor religioso, a sacrificar os próprios filhos para poder aplacar a ira dos deuses. É claro que o diabo tomou partido no meio dessa situação toda e se aproveitou dessa adoração equivocada dos cananeus para poder levá-los para um caminho de autodestruição.
É tanto que Deus percebeu que se algo não fosse feito em relação a eles, ao estilo de vida que eles haviam adotado por causa de uma adoração equivocada, que eles não apenas entrariam num processo de autodestruição, como também acabariam destruindo os outros povos à sua volta, e o plano de Deus seria colocado em xeque por causa de uma adoração equivocada. Você compreende? O perigo de uma adoração distorcida, de uma adoração que foge daquilo que é o propósito de Deus? Por isso, nesses 40 anos de deserto, Deus tentou vacinar o seu povo em relação ao que eles iam encontrar lá na adoração que tinha lugar entre o povo cananeu. Ele mencionou, olha, vai ser algo que vai chamar a atenção de vocês. Os cananeus têm uma adoração centrada principalmente no sexo e ao mesmo tempo em orgias, em festividades. Vocês não devem fazer isso. No primeiro momento em que o Moisés acaba saindo do acampamento, quando ele vai passar 40 dias na presença de Deus no Monte Sinai para receber da parte do Senhor Deus a lei, as leis, a aliança que Deus havia feito com o seu povo, o povo lá embaixo faz um bezerro de ouro e vai fazer exatamente o que os cananeus e os egípcios faziam. O povo se sentou para comer, beber e divertir-se enquanto adoravam ao bezerro de ouro, que era o que fazia parte da adoração tanto no Egito, como também lá na terra de Canaã. Deus ficou profundamente chateado com isso. Não é à toa que os líderes dessa mesma rebelião acabaram sendo assassinados, acabaram sendo mortos, 10 mil pessoas morreram. Quando você olha para isso, você percebe que Deus leva muito a sério esse negócio da adoração. Entretanto, quando olhamos para a palavra do Senhor, nós também somos chamados à compreensão de que hoje em dia nós também vivemos um contexto de adoração. A maneira como adoração, eu poderia dizer que é nada mais nada menos do que o jeito como nós nos relacionamos com Deus. A adoração é a nossa resposta à existência de Deus e à compreensão de que Ele é o nosso Criador e, ao mesmo tempo, é o nosso Redentor, o nosso mantenedor. Como nós reagimos diante desse Deus? Adorando. A Bíblia mostra como. Entretanto, hoje em dia, você vai dizer, a gente está vivendo um momento muito melhor hoje, né, pastor? Porque hoje nós não temos mais essas adorações idólatras, esses ídolos, esse monte de coisa. Tem algumas pessoas que fazem isso, mas não são maioria no planeta. O paganismo não é mais uma coisa que a gente vê acontecendo por todos os lados. Mas a semelhança daquilo que acontecia lá em Canaã, eu achei muito interessante a aplicação que o autor da lição de hoje fez. Ele vai dizendo que hoje aquilo que tem sido cultuado pela nossa sociedade pós-moderna tem sido aquilo que tem sido os achados da ciência, os pensadores, os naturalistas, que tentam explicar o mundo sem a intervenção divina. Tentam entender o mundo à luz daquilo que são, à luz da própria criação, à luz dos elementos naturais. Tentam explicar aquilo que hoje existe através de meios completamente naturais, evolução das espécies e outras coisas mais. E hoje em dia, a gente percebe que boa parte da nossa sociedade olha para essas pessoas, para esses grandes pensadores, para essas pessoas que tentam explicar, os cientistas que tentam explicar a nossa existência e a existência do planeta e do universo à luz de causas naturais, e essas pessoas são vistas como as grandes mentes pensantes, como os indivíduos que têm todas as respostas. E de alguma maneira, o seu conhecimento acaba sendo cultuado. Quando o seu conhecimento é colocado dentro das escolas, e infelizmente hoje em dia tem entrado até mesmo dentro das igrejas. Quando a gente vê teorias como, por exemplo, a própria evolução teísta, onde Deus começou e dirigiu todo o processo de evolução das espécies. Quando você vai analisar que hoje em dia muita gente dentro das próprias igrejas, ao invés de acreditar que Deus criou todas as coisas em 7 dias literais, dizem, não, aqueles 7 dias literais na verdade não existiram. O que existiu foram períodos grandes de evolução da Terra. E Moisés, para poder tentar explicar de um jeito menos científico, escreveu do jeito que ele escreveu. Nós encontramos hoje em dia aquilo que é a visão dos cientistas e daqueles que buscam explicar o que existe no nosso planeta por causas naturais. Esses indivíduos têm sido cultuados. Assim como o culto na terra dos cananeus era muito forte e chamava a atenção de muitos. Hoje em dia, muitos de nós têm sido influenciados por um culto falso, através daquilo que a ciência, a falsa ciência,
Porque a verdadeira ciência, ela vai compreender as causas naturais através da própria intervenção de Deus na história. E eu volto a dizer aquilo que já disse várias vezes durante esse trimestre. Nós precisamos de mais fé para acreditar que tudo surgiu do acaso do que acreditar que um ser superior, Criador do céu e da terra, interviu na história e resolveu criar aquilo que nós conhecemos hoje, tudo que vemos à nossa volta. Portanto, a adoração é a maneira como nós reagimos diante de Deus. Eu queria pedir a Deus que Deus nos ajudasse a podermos aprender com a forma como Deus lidou com o seu povo no passado, como ele deixou mensagens específicas dizendo: não se iludam com aquilo que os cananeus oferecem a vocês em termos de adoração. Adoração não é isso. Sigam aquilo que a minha palavra diz. Os próprios profetas da antiguidade se levantaram para poder dizer ao povo: voltem para a palavra e esqueçam aquilo que está acontecendo à volta de vocês. Talvez hoje precisamos ouvir de novo a voz profética e nos voltar para a palavra de Deus para poder entender como adorar aquele que é o Criador do céu e da terra. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque nós descobrimos que em sua palavra o Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor. Queremos aprender com a história de Israel. Não queremos nos deixar envolver por aquilo que é o estilo de adoração que tem tido lugar nos nossos dias, através de uma sociedade corrompida, mas queremos adorar ao Criador do céu e da terra, do jeito que o Senhor espera de nós, em espírito e em verdade. Ajuda-nos a fazer isso, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?